Olá, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje nós temos o prazer de estar recebendo o Dr. José Otávio de Souza Ferreira, que é desembargador da 15ª Região e integra a primeira turma na segunda Câmara. Olá, doutor, tudo bem? Bom dia, tudo bom, Helene? Primeiramente, nós queríamos agradecer a sua disponibilidade de estar aqui esclarecendo dúvidas a respeito do direito trabalhista. Muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor, hoje nós queremos perguntar a respeito da justiça gratuita, que é um tema que está trazendo muita polêmica, está em evidência. Mesmo a pessoa sendo beneficiária da justiça gratuita, ela vai ter que arcar com os honorários periciais, vai ter que arcar com as custas processuais? Olha, Helene, essa norma, essa nova redação do artigo 790b da CLT, obviamente que esse artigo será interpretado à luz da Constituição Federal. Normalmente, as despesas processuais correm por conta da parte sucumbente, e assim deve ser, porque, afinal de contas, é um serviço que o Estado tem o dever de prestar, mas que, obviamente, custa para todos os cidadãos. Porque acesso à justiça é diferente de acesso ao judiciário. Hoje nós temos várias portas de entrada no judiciário para uma solução justa do seu conflito, inclusive a conciliação, a mediação. E a prestação jurisdicional, através de uma decisão imposta pelo Estado, deve ser realmente reservada àquela última possibilidade, onde os conflitos de fato resistidos não têm a menor possibilidade de se chegar a uma solução através de um diálogo consistente e amadurecido entre as partes, ainda que com a intermediação de um mediador ou de um conciliador. Mas é óbvio que se a parte for beneficiária da justiça gratuita, ou seja, se ela não tiver condições mínimas gizadas pela lei de arcar com as despesas processuais, a própria Constituição, no seu artigo 5º, inciso 74, se não me engano, assegura a gratuidade judiciária integral ao beneficiário da justiça gratuita, de tal sorte que essa leitura da CLT será feita à luz da Constituição e nessas hipóteses não será cobrado da parte sucumbente hipossuficiente as despesas com honorários periciais. Mas a própria lei ressalva a possibilidade do reclamante, no caso, vir a ser beneficiário de um crédito trabalhista nesse ou em outro processo e que possa satisfazer aquelas despesas processuais. Isso deverá ser analisado à luz do caso concreto. É impossível dizer se a simples condenação, por exemplo, ao pagamento de salários, 13º, férias, seria suficiente para fazer incidir essa norma. Porque se a própria norma assegura aqueles que hoje percebam remuneração até 40% do valor básico da Previdência, do valor teto da Previdência, não me recordo, a gratuidade judiciária, e se as verbas que ele vier a receber numa eventual condenação forem relativas a uma remuneração limite para o benefício da justiça gratuita, eu entendo que aí ele não deveria arcar com essas despesas, porque ele seria beneficiário da gratuidade judiciária integral, como diz a Constituição. Agora, se esse crédito for oriundo, por exemplo, de uma indenização por danos materiais ou morais, que fujam aquele conceito, que saiam do conceito estrito da remuneração a que alude a nova CLT, aí então eu acho que é possível que ele venha arcar com essas despesas processuais. E haja, sim, o desconto. Sim. Doutor, outra dúvida que nós temos é em relação aos honorários de sucumbência. Vamos pegar um exemplo prático. O reclamante entrou com ação antes dessa nova lei e a sua sentença, ela saiu após a nova lei e também, vamos supor que o recurso ordinário também. E como que ficam os honorários de sucumbência nesse caso? Olha, em relação a essa matéria, pelo que eu sinto numa avaliação também preliminar, há um certo consenso
da magistratura em não aplicá-la para os processos anteriores à vigência da nova lei, por algumas razões. Primeira razão seria evitar o princípio da surpresa, né, as partes, enfim. E, então, o princípio que veda essa surpresa às partes litigantes, recomendaria que não a aplicássemos nos processos anteriores à vigência da lei. Mas há uma outra razão, que tem uma consistência jurídica, acho que até relevante, que é a natureza híbrida dessas normas de sucumbenciais, né, especialmente de honorários advocatícios. Elas têm tanto natureza processual como natureza material, à medida em que elas influenciam no direito das partes ou no bem da vida que elas vêm buscar em juízo, ou seja, aquela pretensão traduzida num quanto monetário vai ser aumentado, né, em razão de eventual sucumbência e condenação ao pagamento de verba honorária. Então, sorte que, por não ser uma norma estritamente processual, ela não teria vigência imediata e deveria respeitar, sim, a vigência da nova lei. Sim, mas assim, só para ficar claro para as pessoas que estão nos assistindo, pode acontecer de que o juiz ou desembargador venha a condenar mesmo no pagamento das sucumbências, vai ficar a critério do julgador, né, doutor? Sempre, né, as decisões, sempre os magistrados têm uma liberdade muito grande, né, desde que fundamente a sua decisão, para entender desta ou daquela forma. Perfeito. Eu estou apenas dando a minha opinião e aquilo que eu vi em debates, em conversa com os colegas também. Perfeito, que seja assim mesmo. E agora a nossa última pergunta vai ser sobre a jornada de 12/36, que também teve alteração, né, doutor? E uma alteração que está causando muita polêmica é em relação que a nova lei diz que o horário para refeição, para descanso, pode ser indenizado. Qual a sua opinião, doutor, sobre isso? Olha, essa é uma matéria que também causou bastante discussão, tem causado muita polêmica, mas que também já foi objeto de uma medida provisória, a medida provisória 808 de novembro de 2017, encaminhada ao Congresso Nacional pelo Presidente da República, porque onde o artigo 59A falava da possibilidade de acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo para estabelecer a jornada de 12 horas por 36 ininterruptas de descanso, a nova redação proposta na medida provisória já restringe essa possibilidade de acordo coletivo e negociação coletiva, prevalecendo o acordo individual apenas para o setor de saúde. Essa negociação por acordo individual, primeiro, tem uma constitucionalidade duvidosa e, a meu ver, não andou bem o legislador, porque se ele quer privilegiar a negociação coletiva, ele precisa deixar espaço para que as partes possam negociar sobre determinadas matérias. Exatamente. Essa seria uma delas. Em relação à supressão, à possibilidade de indenização do intervalo, não há na Constituição expressamente uma norma que assegure um intervalo de 1 hora. E nem precisaria, porque essas normas de higiene, segurança e medicina do trabalho, principalmente aquelas relacionadas à nossa natureza humana, não precisam estar descritas na Constituição de forma minuciosa. Eu cito como exemplo, não há na Constituição nenhum direito expresso de que o trabalhador possa frequentar banheiros no local de trabalho. Agora, Exatamente. passa pela cabeça de alguém que isso poderia ser vedado pela legislação? Não. Tal sorte que eu penso que o bom senso deverá imperar, né? As negociações coletivas deverão tratar dessa matéria. E é difícil dizer como a jurisprudência vai tratar ou vai decidir sobre... Eu acho que onde houver abuso, esses abusos serão punidos, serão coibidos, né, pelas decisões judiciais.
No mais, eu acho que as coisas deverão acontecer como acontecem hoje e é difícil, assim, há uma afronta ao artigo 71 da CLT, é uma incompatibilidade, vamos dizer assim. Exato. O artigo 59A acaba se chocando com o artigo 71, que trata lá da duração da... Então, eu espero que prevaleça o bom senso e que a saúde e a dignidade do trabalhador seja respeitada. Se não for, obviamente as decisões judiciais saberão tratar de forma adequada esses desvios. Perfeito. Eu lembro ainda que há um certo equívoco em se tratar o trabalho humano, em algumas hipóteses, como um fator de produção qualquer. Muito embora na administração de uma empresa o trabalho seja um fator de produção, inclusive contabilizado como tal, para composição de custos e formação de preços, nós não podemos jamais desconsiderar que o trabalho humano deve ter um tratamento digno do ser humano. Com certeza. Verdade? Então, eu espero que essa visão é que prevaleça no cotidiano e do trabalho, enfim, das empresas. Eu gostaria de agradecer, doutor, pela sua disponibilidade, por estar aqui no nosso canal esclarecendo dúvidas da população, porque certamente essa reforma, ela trouxe muitas dúvidas, né? São muitas dúvidas que pairam no ar, então nós gostaríamos de agradecer pelos seus esclarecimentos. Muito obrigada. Eu espero, Helene, que seja útil, né, em alguma forma, porque dúvidas todos nós temos, né? Mas, como já disse um grande filósofo, né, as dúvidas são o início da certeza. Verdade. Então é isso, pessoal. Caso você queira continuar recebendo informações a respeito do direito trabalhista, inclusive quanto às alterações da reforma trabalhista, continue assistindo nossos vídeos e se inscreva no canal. Até a próxima!